mas é um valor significativo. E eu estava dizendo que mesmo o ex-presidente que está preso, ele gastava lá fora. Gastava na prisão, gasta na prisão e gasta lá fora. Então, com esse aparelho que possui para servi-lo, né? Então, a presidente caçada da mesma forma, o outro presidente que também foi caçado da mesma forma, né? Me refiro aí a Dilma e ao Collor, que são ex-presidentes caçados. Então, o nosso projeto acabaria com essa mordomia, com esse gasto, né? Esse gasto do poder público. A desinformação é má fé, é achar que todos nós somos sem vergonhas, né? Esses vagabundos desses políticos, né? Esses malandros desses políticos, vocês não sabem como isso desestimula, como isso ofende, né? Não somos iguais, não somos todos iguais. Existem sim os políticos que estão com os policiais nos seus calcanhares porque meteram a mão no jarro, porque se sujaram nesse lamaçal de corrupção que se instalou no Brasil nos últimos anos. Mas existe gente séria, gente honesta, que precisa ser distinguida. É bíblico, separe o joio do trigo, não misture as coisas, não ofenda desnecessariamente, não é? Como aqueles que colocam aí de vez em quando uma imagem na internet, me colocando entre os aposentados, e eu sou o único ex-governador do Paraná que abriu mão da sua aposentadoria. Ora, eu dispenso, eu jogo fora, eu rasgo 11.300.000 reais em 29 anos de direito líquido e certo de aposentadoria. Eu deixo de receber, o único a não receber, e esses malandros que brotam lá do subterrâneo sujo, do submundo da internet, colocam uma imagem com nomes de políticos brasileiros aposentados e o meu entre eles. Eu não recebi até hoje nenhum centavo de aposentadoria. O dia que eu receber um centavo de aposentadoria, podem discutir comigo por quê, que aposentadoria eu estou recebendo, que tipo de aposentadoria eu estou recebendo e por que eu estou recebendo essa aposentadoria. Eu não me aposentei, não recebi nenhum centavo de aposentadoria até hoje, mas joguei fora 11.300.000 reais em 29 anos. Joguei fora? Não. Deixei lá, nos cofres públicos. Se o dinheiro foi bem aplicado, não sei, mas ele ficou lá, à disposição dos governantes, aqui no Paraná. Então me perdoe a indignação, você que não tem nada com isso e que está me acompanhando aí, está sendo generoso em me ouvir, não é? Nessa manhã de domingo, me perdoe pela indignação, é que eu não suporto mais ver isto, né? Aliás, aqui no Paraná, discutiram aí na Assembleia, agora recentemente, o fim destas aposentadorias. E obviamente ficaram preservadas as aposentadorias anteriores, porque é um direito adquirido e a lei não retroage. Então, os ex-governadores continuam recebendo, e eu sou o único que não recebo. No entanto, a imprensa não destacou o fato. Quando se falava em quem recebe, se colocava o nome dos que recebem. E falava-se em ex-governadores. Como eu sou ex-governador, certamente alguém pode ficar um pouco confuso. Mas não colocava. Este não recebe, né? Talvez porque o espaço é curto, né? Então, só tem espaço para o mal, né? Para o bem não há espaço. Para o exemplo não há espaço. Para o bom exemplo não há espaço. Para o mau exemplo há espaço. Enfim, mas desculpe, o desabafo é que também cansa às vezes, né? Repetir. Isso é cansativo, mas é preciso ser franco, e eu prefiro ser franco. Então, aqueles que não entendem esse desabafo, porque não acompanham as razões, me desculpem, mas há necessidade de fazer esse tipo de desabafo. Bem, então eu estava explicando a questão dos policiais. Participei sim, ajudei, estive ao lado dos meus companheiros deputados federais, do Podemos. Quero aplaudi-los pela força com que resistiram às pressões, não é? Resistiram às pressões. E nós tivemos, então, uma vitória na Câmara dos Deputados,
Apenas 15 deputados votaram contra. Alguma coisa mais? Mordomia de ex-presidentes. A mordomia dos ex-presidentes, isto. Olha, eu apresentei projetos já há algum tempo. Infelizmente, os projetos demoram para tramitar no Congresso Nacional, principalmente quando há aqueles que procuram segurá-los, né? Impedir que eles avancem. Alguns projetos caminham muito rapidamente. Vocês viram recentemente o projeto do abuso de autoridade, foi numa velocidade incrível. Nem o Ayrton Senna na Fórmula 1, nos bons tempos, tinha essa velocidade, né? Então, abuso de autoridade, porque queriam endurecer a legislação, certamente com a esperança de atemorizar um pouco aí os investigadores e os julgadores da Operação Lava Jato, sobretudo. Mas projetos que dizem respeito ao interesse da população, eles demoram para caminhar. Então eu tenho vários projetos que procuro acabar com determinados benefícios, né? E este é um deles. Este dos ex-presidentes que gastam, e gastam bastante. Eu até coloquei há pouco tempo aí nas minhas páginas, né? Tanto do Facebook quanto do Twitter e do Instagram, eu coloquei uma planilha de gastos dos ex-presidentes. Inclusive o ex-presidente preso está gastando lá fora. Além de gastar na prisão, e olha, é um privilegiado como preso, porque está aqui na Polícia Federal. Um dia lá em Volta Redonda, ao lado do prefeito Samuca, eu fui à feira num domingo de manhã, e um cidadão de cor, que vendia frutas numa banca, ele me reconheceu e chamou. Venha cá e tal, eu fui até ele. Ele diz, você que é lá do Paraná, eu vejo na televisão a sede da Polícia Federal e lá estão alguns presos. À época não era ainda o ex-presidente Lula que estava detido na Polícia Federal aqui em Curitiba. Eram outros presos que estavam lá da Operação Lava Jato, né? E ele disse, olha, eu vejo aquela prisão na televisão e fico com inveja. O preso lá mora melhor do que eu. Eu disse, a minha casa é muito pior do que aquilo, eu preferia estar lá. Então veja só, isso é um detalhe jocoso, né, que eu conto aqui para quebrar o gelo, mas na verdade eu estou falando das despesas dos ex-presidentes, né, que tem essa prerrogativa, que é um benefício que a lei confere a eles, né, de ter vários servidores à sua disposição. De ter segurança, este sim, aí olha, este tem segurança, ex-presidente tem segurança. Eu não tenho, mas tem segurança. Em alguns estados, ex-governador tem também. Tem também. Aqui não, no Paraná nós não temos, aqui no Paraná só há esta aposentadoria para ex-governadores, né? Que eu não recebo, repito. Não dá para deixar de falar porque de repente alguém entrou agora e não ouviu a conversa anterior, né? Então, os ex-presidentes têm uma prerrogativa que a lei confere a eles de ter alguns assessores, segurança e assessores, e de ter diárias para viagens e etc, né? Então, nós publicamos os gastos de cada presidente, não vou repetir agora porque não está na memória, mas é um valor significativo. E eu estava dizendo que mesmo o ex-presidente que está preso, ele gastava lá fora. Gastava na prisão, gasta na prisão e gasta lá fora. Então, com esse aparelho que possui para servi-lo, né? Então, a presidente caçada da mesma forma, o outro presidente que também foi caçado da mesma forma, né? Me refiro aí a Dilma e ao Collor, que são ex-presidentes caçados. Então, o nosso projeto acabaria com essa mordomia, com esse gasto, né? Esse gasto do poder público. Alguma coisa mais importante aí? Eu não estou olhando aqui. Vamos ver aqui agora. Bom, eu estava falando então da reforma da Previdência. Expliquei as razões do Podemos estava aplaudindo os nossos deputados. Quero aplaudir especialmente o Léo Moraes, que participou da comissão da reforma da Previdência, foi muito atuante. A Renata Abreu, que ficou firme, e o líder José Nelto, né? O líder José Nelto foi muito firme,
não se curvou diante das pressões recebidas, porque tratava-se de corrigir, nada de desidratar, nada de oferecer privilégio, corrigir, eliminar injustiças e propor um sistema mais justo para os policiais, que têm uma atividade de risco e uma expectativa de vida bem inferior aos outros trabalhadores brasileiros, não é? Então, há uma justificativa para esse fato, para esta emenda, para esta decisão, que só não obteve 15 dos votos dos 513 deputados federais. Então agora nós teremos a votação em segundo turno na Câmara, me parece que será no dia 6 de agosto, e depois o Senado deve confirmar. Nós sabemos que a votação em segundo turno nunca oferece risco algum, é uma repetição do resultado da votação em primeiro turno. E não há possibilidade de alterações na votação desse segundo turno. Bem, então nós estamos, neste domingo, nos lembrando também que esse episódio do vazamento das conversas do juiz Moro com os procuradores ainda não se esgotou, mas esfriou barbaridade. Então esse é um fenômeno, né? Na verdade, essa novela deveria se chamar A Montanha Pariu um Rato, porque eles fizeram tanta especulação. Eles tentaram impor um sensacionalismo tal que aqueles mais desavisados ficavam preocupados. Deve vir aí um grande escândalo. Deve acontecer uma bomba que vai destruir a Operação Lava Jato. E como você pode conferir, né, todos esses diálogos que foram divulgados à prestação, em capítulos, em série, não é? Gerando uma expectativa falsa de escândalo maior que virá, não é? Isso foi um esquema elaborado, arquitetado e desenvolvido. Então, o crime não pode ser descoberto. Essa é uma preocupação dos responsáveis por ele, né? E dos promotores também da divulgação. Então, não vamos permitir que se chegue aos responsáveis por esse crime. E vamos esconder a fonte. Não vamos revelar a fonte. E não vamos entregar para as autoridades, mesmo depois de divulgar. Vamos divulgar e não vamos entregar, nem para o Supremo Tribunal Federal. E aí, a cada passo, aí envolve Revista Veja, envolve Folha de São Paulo, grandes veículos que passam a divulgar as conversas, né, que é produto de um crime. O crime qual é? É bisbilhotar a privacidade alheia. É invadir o Telegram para roubar de lá o teor das conversas de profissionais da atividade pública que estavam cumprindo o seu dever. E você pode discutir legalmente, né, se era uma operação correta ou incorreta. O que você não pode discutir é que descobriram ali uma imoralidade, um escândalo de corrupção, uma propina que foi recebida, um crime. Não. Você pode até discutir do ponto de vista da legislação se essa conversa é republicana ou não é republicana, se ela é legal ou não é legal, se ela se recomenda esse tipo de procedimento ou não. Eu entendo modestamente, aí não sou dono da verdade, não sou jurista também, mas eu sei ler. Então eu li a Lei de Combate ao Crime Organizado e lá está escrito uma determinação, que é a cooperação entre as instituições nacionais, estaduais e municipais,
no combate ao crime organizado. Essa cooperação exige conversa, diálogo, entendimento, estratégia. E é isso que se viu. É isso que se viu. O juiz pode sim, porque ele representa a instituição do Poder Judiciário, conversar com o procurador que representa uma instituição nacional que é o Ministério Público e conversar com o policial federal que representa outra instituição para estabelecer a estratégia de combate ao crime organizado, para desbaratar uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos, no maior escândalo de corrupção da nossa história e certamente um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, e que já recuperou mais de 13 bilhões aos cofres públicos, isso é fundamental, além de ter colocado na cadeia tubarões, colocado na cadeia barões da corrupção, políticos de notoriedade nacional, ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, ex-parlamentares, etc., banqueiros, até banqueiro foi para a cadeia, vocês se lembram, marqueteiros e empreiteiros, etc., doleiros. Então, na verdade, o Brasil quer isso. O que eles fizeram ao conversar um com o outro, por intermédio de mensagens escritas que ficam registradas no Telegram, neste caso foi no Telegram, o que eles fizeram foi trabalhar buscando maior eficiência para enfrentar uma organização criminosa poderosíssima, a mais poderosa organização criminosa que se instalou no Brasil em toda a nossa história. E alguém ainda acha que é possível enfrentar uma organização criminosa com esse poder, brincando de investigar? Brincando de investigar? Alguém tem essa ingenuidade que é possível enfrentar esta gente lendo o gibi? Lendo o gibi? Não. É preciso ter coragem, é preciso ser ousado, é preciso ter inteligência, lucidez, capacidade, criatividade e, obviamente, interlocução. É preciso buscar o apoio de outro agente público que tem por objetivo combater a corrupção. Qual é a prioridade? A prioridade é combater a corrupção. A prioridade é ficar discutindo jurisprudência, legalismos, os sofisticados expedientes jurídicos utilizados por advogado de defesa dos criminosos, ou a prioridade é colocar a mão nos bandidos e jogá-los atrás das grades? Pergunte para a população. Quem tem dúvida, pergunte à população. Lá, o presidente da OAB tem dúvida, sai às ruas aí do Rio de Janeiro e pergunte. Vá às ruas do Rio de Janeiro e pergunte à população qual é a prioridade do povo brasileiro. E nós não estamos rasgando lei alguma. Não estamos rasgando. A lei de combate ao crime organizado possibilita com clareza esse tipo de procedimento. Eu estou colocando isso porque esse assunto está morrendo, ainda bem, né? Espero que morra mesmo. Já abusaram demais da nossa paciência. A prioridade é a Operação Lava Jato, é o que o povo brasileiro quer. Então vamos parar com essa brincadeira de divulgar toda hora uma conversa. Toda hora se divulga uma conversa do Moro, do Deltan. Vamos parar com isso, até porque essas conversas não acrescentaram nada para os advogados de defesa dos criminosos. Eles imaginavam que obteriam uma munição poderosíssima para fulminar a Operação Lava Jato. Os que estão presos sonharam com isso. E os que estão sendo investigados também sonharam com isso. O fim da Operação Lava Jato, né, o comprometimento dela, a desqualificação da Operação Lava Jato.
queriam, na verdade, alvejar mortalmente a Operação Lava Jato. Não conseguiram. Não conseguiram e não conseguirão. A Operação Lava Jato vai prosseguir. E certamente terá um apoio fundamental agora em agosto. Eu acredito, porque, afinal, isso foi prometido, foi divulgado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu o compromisso, não só conosco pessoalmente, e com o presidente do Senado, mas com a opinião pública, porque concedeu entrevista na Globo News, por exemplo, e outros veículos de comunicação também divulgaram, dizendo que colocará em votação, sim, o fim do foro privilegiado. E nós vamos definir uma data para o mês de agosto, para a votação do fim do foro privilegiado, e aí será, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição para a Operação Lava Jato, porque nós teremos os atuais investigados sob a égide, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eles continuarão sendo investigados, mas aí a partir da primeira instância. E, obviamente, com muito mais gente envolvida, o Supremo tem só 11 ministros, né? E nós teremos juízes, procuradores, policiais federais envolvidos nas investigações e, obviamente, no julgamento destes marginais de colarinho branco, né, que são autoridades protegidas pelo foro privilegiado, que terão que sentar no banco dos réus na primeira instância e poderão ser condenados na segunda instância, presos, né, a partir da condenação de segunda instância. Então, voltei a este assunto porque vi mais uma conversa aí, de mais uma mensagem que foi divulgada e que não diz nada, não acrescenta nada e que não altera nada do ponto de vista da prioridade do povo brasileiro, que é a Operação Lava Jato, que é colocar na cadeia os ladrões do dinheiro público. Diga. Explicar a retirada da prisão em segunda instância. Na Câmara dos Deputados. Está ocupando a Câmara e o Congresso. A Câmara discute a retirada do projeto do ministro Moro da prisão em segunda instância. Aí é uma discussão também de natureza jurídica, né? Eu imagino que a prisão em segunda instância deve ser legitimada constitucionalmente. Então, cabe uma emenda à Constituição. Por isso eu apresentei há 2 anos no Senado, quando nós aprovamos o fim do foro privilegiado no Senado, o meu projeto incluía também a legitimação constitucional da prisão em segunda instância. Então estava lá no meu projeto. Os senadores entenderam que não era matéria para o projeto do foro e fizeram uma emenda supressiva e retiraram a prisão em segunda instância do meu projeto que acaba com o foro privilegiado. Aceitei, porque havia uma prioridade: acabar com o foro privilegiado. E realmente eu não tinha como discordar, porque era matéria correlata, mas uma matéria diferente, né? Então caberia um outro projeto. E eu apresentei o outro projeto de emenda à Constituição. Isso já há 2 anos, né? Em junho de 2017. E o que ocorreu? O presidente do Senado, Eunício de Oliveira, sorrateiramente, conseguiu a retirada de 2 ou 3 assinaturas. Você sabe que uma emenda à Constituição, para ser apresentada, necessita de 27 assinaturas de senadores, 1/3. E nós conseguimos. No entanto, sorrateiramente, se retirou. E eu não fui comunicado. E aí a emenda foi para o arquivo. Soube muito tempo depois, quando o jornal Estado de São Paulo, ao investigar o assunto, descobriu que não existia emenda tramitando no Senado. E eu dizia toda hora que tinha uma emenda de minha autoria tramitando no Senado. Aí fui verificar, a emenda havia sido arquivada com essa justificativa. Mas eu não fui comunicado.
eu poderia repor as assinaturas. Não fui comunicado. Então ingressei com outra proposta. Recolhi assinaturas, aí um número maior de assinaturas, e reapresentei o projeto. Alguns senadores se recusaram a assinar, mas conseguimos o número necessário para a apresentação do projeto. Ele tramita na Câmara dos Deputados. Depois, o senador Oriovisto, que assumiu o mandato, também apresentou uma outra emenda semelhante. Então, temos duas emendas tramitando no Senado para legitimar constitucionalmente a prisão em segunda instância. Então, a justificativa da Câmara de retirar a prisão em segunda instância é porque ela foi à Câmara na forma de projeto de lei e seria então inconstitucional. Mas o assunto não morre. Se nós temos propostas de emendar a Constituição no Senado, devemos fazer com que tramitem e sejam votadas, né, independentemente. Eu, inclusive, conversei com o ministro Moro sobre isso antes, né, alegando que este projeto dele poderia ser rejeitado com a alegação da inconstitucionalidade. Ele questionou que é uma questão de interpretação e que ele acreditava que o projeto poderia ser, sim, aprovado, mesmo na forma de projeto de lei e não de emenda constitucional. Enfim, nesse caso, não posso também achincalhar a Câmara dos Deputados, porque há essa questão da constitucionalidade e nós podemos aprovar o projeto na forma de emenda constitucional. Não importa que não seja o Executivo autor do projeto. Afinal, o Legislativo existe para legislar, não é? Então, cabe a nós do Legislativo, sim, propor matérias desta natureza. Enfim, o pacote do Moro está lá na Câmara, portanto, já há uma discussão. No Senado também já discutimos, tanto é que a Comissão de Justiça, há poucos dias, aprovou a parte referente ao Caixa 2, né, considerando crime o Caixa 2. Então, já há uma discussão sobre também essas medidas de combate à corrupção no âmbito do projeto Anticrime, Antiviolência e Anticorrupção, que foi apresentado pelo ministro Moro à Câmara dos Deputados. E o Senado, por intermédio da senadora Elisiane Gama, não é, apresentou também a proposta do Moro e essas propostas foram relatadas pelo senador Marcos Duval do Espírito Santo e a Comissão de Justiça começou já a votar, né? Já votou essa questão do Caixa 2.